Em suas Bíblias, no livro de Colossenses, capítulo 1. Nós lemos e estudamos juntos até o verso 12, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 12, no domingo próximo passado, e nós vamos iniciar a leitura do verso 13 em diante. Nós vamos ler do 13 ao 23. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, pedindo sabedoria a Ele. Pai querido, obrigado mais uma vez por essa manhã, por esse tempo, junto com os teus filhos, nossos irmãos em Cristo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de experimentarmos a liberdade de compartilhar do texto da Tua Palavra. E dá-nos também entendimento e alegria por esse momento e essa liberdade, para que possamos beber do Senhor, nós possamos crescer no Senhor, nós possamos transbordar da Tua Palavra. Obrigado mais uma vez por essa manhã tão especial, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Queridos, uma rápida lembrança do que entendemos do livro de Colossenses. Primeiro, que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E segundo os estudiosos, essa é uma igreja que o apóstolo Paulo nunca visitou. É interessante isso, não é? Ele não fundou esta igreja, ele nunca chegou a visitar presencialmente essa igreja, mas era uma igreja que ele tinha um cuidado muito grande. Segundo os estudos, essa igreja foi fundada por um discípulo do apóstolo Paulo, chamado Epáfras. Esse discípulo de Paulo, provavelmente enquanto Paulo estava em Éfeso, ali ministrando, mas ainda em prisão também em Éfeso, esse homem se converte, esse homem escuta do Evangelho, é alcançado, transformado pelo Evangelho, e volta para a cidade de Colossos, e ali ele funda a igreja de Colossos, né? E Epáfras, segundo o entendimento pelas datas da carta, o apóstolo Paulo estava entre seus 75 e 80 anos de idade, e isso foi por volta de 50 depois de Cristo, essa carta foi escrita, ou seja, Paulo já devia ter quase 80 anos, 70 e poucos anos. Epáfras, depois de fundar essa igreja, por volta de 5, 6 anos depois de fundar essa igreja, ele começa a experimentar algumas incursões de heresias através de alguns mestres da igreja. E Epáfras, percebendo que aquilo não estava condizente com o evangelho inicial que lhe alcançou, Epáfras decide sair da cidade de Colossos e visitar Paulo, tá certo, agora, para que Paulo pudesse dizer a ele o que é que estava acontecendo. Provavelmente Paulo estava em outro momento de prisão, já em Roma. E aí Epáfras vai até Paulo e coloca para Paulo a sua dificuldade na direção daquela igreja, conta para ele quais são as heresias que ele está percebendo serem disseminadas na igreja, e também passa um tempo de oração com Paulo ali, crescendo, buscando entendimento, buscando estar mais próximo de Deus, para que quando ele voltasse para Colossos ele pudesse ser usado por Deus para tentar dirimir as dúvidas na mente daqueles cristãos ali em Colossos. Então esse era o cenário da igreja em Colossos, uma igreja consideravelmente nova, entre 5 e 8 anos de existência, mas uma igreja que já estava sendo perseguida através de ensinamentos que não condiziam com o Evangelho de Jesus.
Uma das coisas, uma das heresias que eram colocadas ali, por exemplo, é que Jesus, ele não era filho de Deus. Ele era um ser celeste, um ser iluminado, equivalente aos anjos. Talvez um anjo mais evoluído, mas não o filho de Deus. Porque eles entendiam aquela história de que se o corpo ele é impuro, jamais um filho de Deus que seria puro poderia habitar num corpo impuro. Então eles não aceitavam a questão da humanidade de Cristo. E nós hoje temos a clareza de que Cristo é 100% Deus e Cristo é 100% homem, ou foi 100% homem, mas ele era Deus, não é? E Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, fez com que Cristo viesse em forma de homem, para que pudesse mostrar a nós que ele encarnou, e da mesma forma que ele foi capaz de amar a Deus e servir a Deus em todas as dimensões, nós também seríamos. Ele foi aquele que propiciou isso para nós. Mas na igreja em Colossos, isso não estava sendo entendido. E aqueles homens e aquelas mulheres que faziam parte daquela igreja começaram a se distanciar desse evangelho verdadeiro, desse evangelho que mostra Cristo como Senhor, Cristo como Salvador. Então, Paulo ministra na vida de Epáfras e diz: olha, Epáfras, volte agora para Colossos e que Deus dê sabedoria a você para que você possa disseminar essa heresia da igreja. E Paulo, uma das coisas que ele ensina a Epáfras é a respeito exatamente da supremacia de Cristo. E ele, para mostrar isso a Epáfras, ele usa o que nós chamamos na teologia de doxologia. Ou seja, ele é um hino de louvor. Uma doxologia seria um hino de louvor ao Senhor. E ele fala da grandeza do Senhor Jesus, que ele está querendo dizer aqui, olha, ele não pode ser um anjo. Um anjo foi criado por Deus para servi-lo. Os anjos foram criados para servi-lo. Ele não é um anjo, ele é um ser superior. A supremacia dele é clara nessa doxologia. Então ele começa, você entendendo esse cenário agora, Paulo começa no verso 13 a falar a respeito dessa grandeza. E ele diz assim: Cristo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós vamos falar sobre isso hoje à noite. Nós vamos falar sobre o reino do salva-vidas. É aquele que nos transporta de uma vida natural, de uma vida distante de Jesus, para o reino do Filho do amor de Deus. E quem é o Filho do amor de Deus? É Cristo, nosso salva-vidas, não é? Nós vamos falar sobre isso. E ele diz: no qual, verso 14, temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, nenhum anjo, Colossenses, nenhum anjo, membros da primeira igreja batista do Engenho do Meio, nenhum anjo, todos aqueles que nos escutam pelas redes sociais, nenhum anjo tem poder para redimir, para resgatar, para regenerar o homem. Nenhum anjo. Só quem tem esse poder é Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, no qual, em Jesus, no qual a redenção e a remissão dos pecados está. Você entende? Então, Colossenses, para que vocês entendam definitivamente isso. Nenhum anjo que vocês adoram, nenhum deles é capaz de nos redimir dos pecados, de trazer a redenção, de nos perdoar os pecados. Nenhum anjo é capaz. Só Cristo pode fazer isso. Verso 15, este, ou seja, Cristo, sempre remetendo a Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Outra coisa que ele chama a atenção aqui, vocês entendem que até eu mesmo, Paulo, cheguei em algum momento em uma determinada cidade chamada Atenas, no Areópago, e estava ali diante de mim uma coluna, imaginem uma coluna como essa aqui, né? Maior,
como aquela arte grega, aquela coluna grega, onde aqui em cima eles colocavam um busto de um dos seus deuses. E ali várias colunas no Areópago, com vários bustos de deuses, mas tinha um que estava só a coluna, somente a coluna grega, sem nenhum busto. E aí Paulo usa aquela oportunidade e diz: olha, é exatamente essa coluna que está aqui sem um busto, que está sem um Deus, é sobre ele que eu quero falar com vocês. É o Deus invisível, mas que é Deus acima de qualquer outro Deus que vocês conheçam. É esse Deus que eu vim falar. E ele está dizendo isso aqui, olha: Jesus é a encarnação. Jesus é a imagem visível do Deus invisível, aquele mesmo Deus que eu professei lá em Atenas. Vocês agora conseguem vê-lo. Vocês querem saber quem é Deus? Vocês querem saber como Deus age no nosso meio? Observem Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Observem como ele age, como ele fala, como ele pensa, que vocês verão como Deus age, como pensa e como fala. É assim que você vai conhecer a Deus, olhando para Cristo. Verso 16: porque nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia! Esse é um hino, essa é a doxologia, essa é a exaltação ao nome que é sobre todo nome, tá certo? Para que vocês entendam claramente quem é Jesus. E ele está chamando a atenção de todos os colossenses, e a minha de vocês também. Ele é apenas, verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Uma outra heresia que acontecia ali em Colossos, e aconteceu em outras igrejas também, é que eles diziam exatamente que Cristo um dia não foi. Na questão filosófica, Cristo um dia não foi. Ou seja, se ele foi criado, não é? A ideia é que ele foi criado, portanto ele não era existente desde o início dos tempos com Deus. Então a heresia era que Cristo foi criado. Em nenhum momento Paulo está dizendo isso. Ele diz aqui, porque, verso 17, ele é antes de todas as coisas. Ele não era, ele é antes de todas as coisas. Cristo já subsistia com Deus e com o Espírito Santo. Daí a trindade se estabelece no início de todas as coisas. O próprio Deus diz: façamos, lá em Gênesis, façamos, não é isso? Vamos criar juntos. Ele não cria Cristo depois, ele não cria o Espírito depois. Isso, Cristo já era com Cristo, com Deus, já era com o Espírito. E Paulo deixa isso bem claro no verso 17: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É a partir dele que as coisas acontecem, que as coisas fluem, que as coisas existem, que as coisas permanecem. Esse é o sentido de subsistir. Existir e permanecer. Nele, em Cristo, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. E que corpo é esse? A igreja. Ele é a cabeça da igreja em Colossos, da igreja em Éfeso, da igreja em Roma, da igreja em Jerusalém, da igreja no Engenho do Meio, na igreja no mundo. Ele é o cabeça, ele é supremo. E ele continua: ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos. Mas pastor, o senhor acabou de dizer que ele existia desde o início. Agora está dizendo que ele é o primogênito dentre os mortos. Aqui ele está falando do maior de todos os milagres, a ressurreição de Cristo. Aqui ele está dizendo que ele foi o primeiro a ressurgir, a ser ressuscitado, e a partir dele outros virão, eu e você. A partir dele, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele não está falando do primogênito da existência como um todo, tá? Cristo incorporou, Cristo assumiu forma de homem.
e foi crucificado e morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É nisso que nós cremos. É nisso que subsiste a nossa fé. Se isso não acontece no nosso coração, estamos aqui em vão, filhos. Se nós não cremos na supremacia de Cristo, na sua pré-existência, na sua encarnação, na sua morte, na sua ressurreição, não há sentido de ser igreja hoje. Não há sentido. Eu creio nisso, você crê nisso? É nisso que nossa fé subsiste. Que Cristo ressuscitou, nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor, e hoje nós temos a oportunidade de experimentá-lo nas mínimas coisas na nossa vida. Essa é a realidade, é isso que nós cremos. Verso 19: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É aqui o objetivo de Jesus encarnado: proporcionar a mim e a você o religare, proporcionar para mim e você a oportunidade de restabelecimento da unidade entre Deus Criador e Deus e criatura. É isso que nós estamos aqui experimentando, filhos. Deus traz a mim e a você o entendimento que a morte dele teve um objetivo: que nós pudéssemos ser justificados, restaurados, para que um dia pudéssemos desfrutar da mansão que ele foi preparar para todos nós, mansão celestial. Mas como é isso, pastor? Tem 2 quartos, 3 quartos? Filho, eu não estou falando da mansão que nós conhecemos aqui. Eu estou falando de um lugar especial. Eu estou falando de um lugar onde não vai haver mais choro nem ranger de dente, onde não vai haver mais morte, onde não vai haver mais tristeza, onde não vai haver mais separação. Um lugar de graça, um lugar de plenitude no Espírito, onde estaremos juntos e celebrando ao Senhor e glorificando ao Senhor em todo o tempo. Tá certo? É isso que nós cremos. E diz aqui ainda, verso 21, e a vós outros, no caso aqui ele está falando para aqueles da igreja de Colossos, e agora contextualizando, falando para mim e para vocês: e a vós outros, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Olha, aqui está falando do homem natural. Aqui está falando da mulher sem Deus, do homem sem Deus. E aí eu me lembro claramente de que eu tive nesse momento, e que todos nós tivemos nesse momento. Alguns têm claramente o dia e a hora em que Cristo tomou conta do seu coração, em que ele se posicionou para você e você agarrou esse salva-vidas. Algumas pessoas têm isso claro. Outras pessoas nasceram num lar cristão e vêm se desenvolvendo nesse entendimento de Salvador Jesus, mas de alguma forma você tem que ter plena convicção de que ele um dia resgatou você do reino das trevas e transportou você para o reino do Filho do amor dele. Você tem que ter essa consciência. E quando é que tem? Mas pastor, eu nasci numa família cristã, eu nunca tive uma coisa assim sobrenatural que me arrebatou e disse: não, eu levanto a mão agora, eu sou. Digo: filho, a partir da hora que os seus conceitos e os seus valores, você começou a fazer escolhas baseados na palavra de Deus, você pode começar a dizer que você conheceu a Cristo. Mas e se eu não fiz ainda essas escolhas? Você ainda precisa conhecer a Cristo. Você talvez tenha aceitado ele como Salvador, mas ele ainda não é Senhor, ele ainda não é Kyrios. Você entende? Você pode hoje dizer: eu entendo que o culto no domingo eu não posso faltar, eu me sinto bem ali, eu sei que ali eu celebro ao Senhor. Que bom! Você entendeu que ele é seu Salvador, entendeu que aqui é uma comunidade onde você cresce, onde você se estabelece. Mas enquanto você vem ao culto, filho e filha, enquanto você se reúne na casa de oração, enquanto você participa de uma vigília por semana ou por mês, enquanto você
participa da equipe de música, do ministério, ensinando nas classes, fazendo qualquer coisa. Mas na hora que você chega em casa e que você ouve um assovio do WhatsApp te convidando para pornografia, ele ainda não é Senhor da sua vida. Você entende? Quando você ouve um assovio de alguém querendo ter uma conversa dúbia com você pela internet, você ainda não permitiu que ele seja Senhor da sua vida. Ele é Salvador. Você entendeu a importância, mas ele ainda não transformou os seus valores e os seus conceitos. Você ainda não foi transformado. Então você precisa perseguir isso, entregar definitivamente: Senhor, eu quero aprender a fazer as melhores escolhas. Eu quero aprender a dizer sim para aquilo que tem que ser sim e dizer não àquilo que tem que dizer não. Eu preciso aprender a perceber o meu relacionamento, o meu casamento, como um momento de glorificar o teu nome. O meu casamento, ele é um relacionamento que precisa manifestar a glória do Senhor. Acabou, não tem outra coisa. Não posso ficar discutindo com meu esposo ou com minha esposa o tempo todo por coisas banais, por coisas que eu consigo resolver rapidamente, mas eu ainda detenho o poder de resolver as coisas da minha forma no meu relacionamento. Ainda tem que ser do meu jeito. Ainda tem que ser do meu jeito. Então Cristo não é Senhor. Porque na vida do cristão, no casamento do cristão, tem que ser do jeito do Senhor e não do nosso. Vocês entendem? Mas como é que é do jeito da gente, do jeito de Deus e não do da gente? É simplesmente você procurar saber naquela sua situação o que é que Cristo faria. Leia a palavra de Deus e faça conforme Ele faria. É simplesmente isso. Na minha relação, não, mas eu não tenho, hoje eu estou sozinho ou sozinha. Eu não tenho mais a configuração convencional de família. Então como é que eu resolvo isso? A minha vida sozinha, a minha vida talvez com os meus filhos, ela compreende uma vida parecida com a de Jesus? A gente não viu Jesus casado. A gente não viu Jesus com filhos. E ele ainda assim manifestava a glória de Deus. Ele ainda assim caminhava segundo a vontade de Deus. Eu tenho que caminhar assim, filho. Entende? Independentemente da configuração familiar. E não, mas eu sou um jovem. Eu sou uma jovem, não sou nem casada, tá? Eu sou solteiro, eu estou procurando meu primeiro emprego, eu estou na faculdade ainda. Jesus foi jovem. Jesus foi criança. Se observa os evangelhos, pelo menos até os 12 anos de idade, a gente sabe exatamente como ele caminhou. Caminhe como ele caminhou. Se você tiver os conceitos e os valores que Cristo tinha quando era jovem, quando era um adolescente, você perseguir esses conceitos e esses valores, eles acompanharão você a sua vida toda. Você entende? Quando estiver na sua idade de adolescente, na sua idade de jovem, você não vai ter dúvida do que fazer, porque desde criança você tem conceitos e valores do reino. É isso que vai acontecer. Você entende? Não, mas tem o período, né, que a gente não tem nenhuma informação de Jesus dos 12 aos 33. Mas você acha que Jesus até os 12 foi uma pessoa, dos 12 aos 30 melhor, dos 12 aos 30 foi outra pessoa? Tem sentido isso? Isso não tem sentido. Então não dá para a gente, como Paulo diz, olha, vocês estão perdendo tempo com genealogias, vocês estão perdendo tempo para falar de sexo dos anjos. Falem das coisas reais, daquilo que vocês têm condição de fazer. Falem disso, não usem filosofias, usem a prática da coisa. Ponham a filosofia de vocês em prática. Tem gente que vem com teorias o tempo todo, mas não vive nem a metade daquilo que fala. É um fariseu. É um fariseu. Qual era o problema do fariseu? Ele tinha todas as informações, ele tinha todo o conhecimento intelectual, mas aquilo não descia da mente para o coração. Aquilo não saía do coração para as mãos e pés e boca. Aquilo ficava cauterizado na mente. Era legalismo puro. Era filosofia pura que afasta a gente de Deus. Você quer saber como é viver uma segunda vontade de Deus? Salmo 119.
Como pode um jovem manter digna a sua conduta, ser puro diante de Deus? Caminhe segundo a vontade dele. Não tem outra forma. Quando eu falo de jovem no Salmo 119, eu estou falando do ser humano como um todo. Como pode o ser humano conduzir-se nessa sociedade tão difícil, tão violenta, tão inescrupulosa com as suas escolhas? Como pode um crente se manter puro? Andando segundo a vontade de Deus. Acabou, filho. A filosofia nossa é a filosofia de Cristo. Entende? Na hora que tiver que dizer sim, vou dizer sim. Na hora que tiver que dizer não, vou dizer não. Não importa o que vão falar de mim. A gente cantou aqui: dá-me um coração igual ao teu. Agora, o que adianta cantar isso todo dia e Jesus dizendo: meu filho, eu quero, mas você não recebe? Eu quero lhe dar. Mas você não deixa eu botar ali dentro. Você não deixa substituir o coração de pedra por um coração de carne igual ao meu. Você não deixa. Você toma conta. Você ainda é senhor da sua vida. Você ainda faz as escolhas sem me consultar. Como você quer um coração igual ao meu? Porque eu mesmo já disse a vocês, lá nos evangelhos, lá em João: o filho não faz nada se o pai não mandar. O próprio Jesus, que era Deus, ele disse: eu não faço nada, se o pai não mandar fazer. Como é que nós podemos fazer o que agrada a Deus? Quando ouvimos ele mandar fazer e fizermos, abrirmos mão da nossa vontade. Quantas vezes já tive vontade, nesses dias eu tive vontade de dizer: não vou fazer isso. Esse negócio não dá para descer, não vou fazer. E aí a gente vai conversar com Deus, aí Deus faz: você quer um coração igual ao meu? Faça. Engula. Você está lembrado quando o pai e mãe dizia para a gente antes: engula o choro. Engula. Sabe aquele, não é mais nem um sapo, é um cururu. Engula, porque é para minha glória. Sou eu que estou mandando você fazer. E aí você se contrai diante da grandeza de Jesus e diz: tudo bem, Senhor, é pelo Evangelho. É pelo Evangelho. Eu ouvi outra pessoa dizer há poucos dias também: é pelo Evangelho, pastor. Eu digo: é isso mesmo, meu filho, é pelo Evangelho. Porque se não fosse, eu não fazia. Se não fosse, eu não fazia. Pedir perdão, se não fosse pelo Evangelho, eu não pediria. Perdoar, se não fosse pelo Evangelho, eu não perdoaria. Porque é muito difícil alguém machucar você, enfiar uma faca no seu coração e você dizer: você está perdoado em nome de Jesus. Mas tem que fazer. Você quer ter um coração igual a Jesus? Aprenda a fazer. E o detalhe é, filho, Satanás vai colocar na nossa mente, que aquilo é humilhação. Ele vai colocar na nossa mente que aquilo é falta de respeito conosco. Ele vai colocar na nossa mente que aquilo é querer demais de nós. Porque nós temos o direito também de dizer não. Isso, vou usar uma analogia bem esdrúxula aqui, tá? Isso é o cachorro preto, né? Aí tem o cachorro branco do outro lado. Não, o pessoal não usa essa ideia, né? O cachorro branco, o cachorro preto. Coitado do cachorro, tem nada a ver com o negócio. Mas é só porque tem o nome de cão. Mas cão branco, não é isso que... Mas presta atenção, é exatamente isso. Tem um ser maligno dizendo para a gente: você não precisa fazer isso. Se você fizer isso, você vai se humilhar. Você já foi humilhado, não tem que receber mais isso. Aí vem um outro lado, a palavra de Deus, que diz: olha, você está dizendo que você não pode ser humilhado, que não deve ser humilhado. Eu estou dizendo que por você eu me humilhei. Você está dizendo que é injusto você perdoar. Eu estou dizendo a você
que eu sofri a maior das injustiças por você mesmo, ser humano, que me crucificaram. E eu perdoei cada um de vocês ainda na cruz. Qual é a maior humilhação? Qual é a maior prova de que você é capaz de ter um coração igual ao meu? Eu estou te mostrando como fazer isso. A maior prova é que a minha vida foi entregue por você. Está na hora de você mudar a sua atitude. Não dá para você viver um evangelho só de boca. Não dá para você viver um evangelho de banco de igreja. Não dá para você simplesmente achar que traços de religiosidade vão trazer você mais para perto de mim. Tem gente morrendo aí fora. E eu preciso de homens e mulheres que me adorem em espírito e em verdade. São esses que eu estou à procura. São esses que eu estou à procura. A supremacia de Jesus é estabelecida nesse texto, com uma só intenção: que eu e você possamos perceber claramente que tudo o que Ele fez e a misericórdia que Ele ainda derrama sobre nós é com um fim: que nós possamos viver, que nós possamos experimentar tudo aquilo que nós falamos na prática, tudo aquilo que a gente prega na igreja na prática. Se não for isso, eu vou estar perdendo o meu tempo dentro desta casa de oração. Vocês vão estar perdendo tempo no domingo de manhã, podendo estar na praia, podendo estar dormindo até mais tarde. Estarão perdendo tempo em estar aqui. Estarão perdendo tempo executando a melhor música, tocando o melhor instrumento, ministrando a melhor voz. Estarão perdendo tempo. Cristo é supremo no nosso meio, mas não só no nosso meio. Dentro de nós, Ele quer ser supremo. É a vontade dEle, não a minha. É a vontade nele, não a nossa. E ele termina esse texto dizendo o seguinte: e vós outros, verso 21, que outrora erais estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Eu quero voltar aqui só para dizer o seguinte: da mesma forma que a palavra de Deus nos diz que é pelos frutos que conhecerão que vocês são meus discípulos. É isso que Paulo está dizendo aqui, ao contrário. Ele está dizendo aqui o seguinte: vocês mostram, verso 21, que são inimigos no entendimento, no que vocês acreditam, vocês são inimigos pelas más obras de vocês. Por aquilo que vocês fazem fora errado, vocês demonstram que não têm entendimento de quem é Jesus. Você está entendendo? É exatamente o contrário do que Jesus fala lá em João. É pelos frutos que vocês conhecerão, que todos conhecerão que vocês são meus discípulos. É pelas obras de vocês, pelas boas obras, que todos perceberão que vocês são verdadeiramente homens e mulheres transformados. E Paulo está dizendo, aquilo que Jesus diz é verdade, e o contrário também é verdade. É exatamente por vocês andarem de forma diferente do que Jesus ensina, que as pessoas observarão vocês e dirão: esses são crentes nominais. Esses são homens e mulheres que não vivem o que o Evangelho diz. É por isso que a gente vê tanta gente escarnecendo nas redes sociais, na televisão, de cristãos, de igreja, de pastores, porque pregam uma coisa e daqui a pouco é encontrado numa rede de televisão, sendo filmado sem saber, colocando dinheiro na cueca. Você entende? A autoridade desse líder, isso vai ser questionado diante do tribunal de Deus. Diante do tribunal de Deus. Está brincando com as coisas do Senhor. Está brincando. E ainda ora, agradecendo a bênção. Está repreendido em nome de Jesus. Eu estou falando com líder pastoral, com líderes de igreja. Estão brincando com Jesus. Mas não é só o pastor. A membresia, que faz diferente, que sonega imposto, que está
está aqui dentro celebrando e lá fora enchendo a cara de cachaça. Está aqui dentro celebrando e lá fora curtindo a sua relação de namoro com fornicação. Está brincando e vai responder diante de Jesus da mesma forma. Você está entendendo? Não se brinca com a igreja do Senhor Jesus. Ele deu a vida por essa igreja. Ele deu a vida por essa igreja. Eu tenho que ter vergonha quando eu errar e pedir perdão a Deus e não errar de novo da mesma forma. Às vezes é difícil dizer não, filho, porque é um negócio que te domina. Mas quem é que você quer deixar dominar você? Luz ou trevas? Quem você quer deixar dominar você? Baseado nessa escolha está a tua vida espiritual. Baseada nessa escolha. Entendem? A supremacia de Cristo é pura experiência pessoal. Não é teoria, não é filosofia. Você pode acreditar no que você quiser. Big Bang, só não dá para ser evolucionista, filho, mas pode experimentar o que você quiser, tá? Mas entendendo que no Big Bang, que na partícula de Deus, que o nome já diz, Deus está por trás disso tudo. Não teve Big Bang se Deus não determinasse. Entende? Eu quero que você entenda que isso não é a discussão. A discussão é o que esse ser, que é sobre tudo e sobre todos, faz na minha vida. É isso que eu venho discutir aqui. Você quer discutir comigo filosofia? Eu vou discutir com você filosofia de Cristo. Porque a filosofia dos homens, se você for na livraria, você vai encontrar milhares de filosofias diferentes. Milhares. Mas essa filosofia é uma só, desde o início dos tempos até hoje. Eu quero essa filosofia. Eu quero a proposta filosófica da vida de Cristo na minha vida e na vida da igreja. Vocês querem isso? Então celebrem o nome que é sobre todo nome, e Ele fará vocês, homens e mulheres, segundo o coração dEle. É só isso. E o texto finaliza dizendo, verso 22, agora, porém, Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, olha aí, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se você vive esse evangelho que um dia foi apresentado para você, o Senhor é com você. É com você. Eu estava conversando nesses dias com um jovem pastor, e ele dizendo, Deus tem feito umas coisas na minha vida, jovem, e eu estou sem saber, Joás, exatamente como conduzir esse negócio. Ele diz, porque eu estava sem condição de sustentar a minha família, um jovem pastor casado, mas eu estava sem condição de sustentar a minha família, e eu entendi que Deus me deu uma ideia de um negócio saudável, com alimentação, e o negócio funcionou, e no meio da crise que a gente o negócio tem crescido. Eu não estou entendendo esse negócio, eu não sei até onde esse negócio vai, e como é que faz, né? E ele disse, eu fico às vezes questionando, tá, eu tenho o meu tempo com Deus, eu tenho o tempo na igreja, mas eu queria viver para o evangelho, eu queria estar cuidando da igreja muito mais, tem a igreja, tem os seus pastores, presidentes, eu sou um deles, mas eu não entendo exatamente como é que funciona isso, aonde vai parar isso. E aí, depois de uma pequena reflexão, eu quis dizer o seguinte a ele, e ele entendeu isso.
Esse jovem pastor, ele tem desde o início, desde que eu conheço, ele tem um dom espetacular. Com toda a dificuldade que ele já enfrentou na vida dele, ele é um homem e sua esposa, uma mulher que manifesta o dom da liberalidade. Vocês sabem o que é, né? O dom da liberalidade. Pessoas que, independentemente da situação que estão enfrentando, ele estava desempregado, mas tudo que ele recebia, ele abençoava outros. Você sabe como é que é isso? A pessoa está em dificuldade e diz: rapaz, mas olha, se dá para comer 2, vai comer 3, vai comer 4. E ele sempre, eu sou testemunha disso. E eu disse: fulano, Deus pode estar querendo usar você de uma forma diferente da que você espera. Na igreja do Senhor Jesus, tem pouquíssima gente entendendo e praticando o que é o dom da liberalidade. Você entende? E aí, ele pegou aquilo e ele disse: rapaz, Deus estava me incomodando um dia desses sobre isso, Jorge. Sabe por quê? Ele disse assim, e são as palavras dele: é mais difícil você ou um outro pastor que cuida só da igreja falar para pessoas que são empresários. Porque as pessoas que são empresários vão dizer: pastor, o senhor entende muito de igreja, mas aqui fora o mundo é cão. Aqui fora o negócio é diferente. Aqui é esperto comendo esperto. Então não dá para aplicar com facilidade esse negócio aí que o senhor fala tanto de liberalidade, de cuidado, de amar um ao outro. Na igreja é diferente lá fora, pastor. E aí ele disse: Joésio, eu tenho condições, porque a empresa dele já tem funcionários, e ele diz: eu tenho condições de dizer para esse empresário, como pastor, que olha, dá sim, porque eu vivo esse negócio. Eu amo meus funcionários, e eu sei que meus funcionários me respeitam, porque eu tento honrar eles em tudo que for possível. Eu sou um pastor dentro da empresa. E ele disse: isso é uma coisa realmente que Deus tem me incomodado. Eu digo: olha, você está vendo só? E ele disse que ouviu uma coisa que eu já falei aqui. Ele ouviu uma coisa uma vez da boca de um empresário, quando um pastor foi questionar esse empresário pela forma como ele estava conduzindo uma determinada situação. E o pastor tentando: meu filho, pense diferente. E aí ele disse: pastor, esse empresário disse, e ele ouviu isso: pastor, a igreja é igreja, a empresa é outra coisa. E ele disse: aquele negócio ficou na minha cabeça, e eu vou ter um dia a condição de dizer a pessoas como ele que a igreja é uma coisa e a empresa é a mesma coisa. Se eu sou um servo dentro da igreja, eu vou ser um servo na empresa. Se eu abençoo dentro da igreja, eu vou abençoar dentro da empresa. Se eu sou organizado, se eu sou criterioso dentro da igreja, eu vou ser organizado e criterioso na empresa. Mas Cristo está acima de tudo, inclusive do dinheiro. Aí você está entendendo a forma como Deus fala, a forma como Deus dirige. Ele usa cada um conforme o seu querer. E olha, filhos, a nossa vida não pode ser uma vida aqui e outra fora daqui. É esse o conceito geral que eu estou trabalhando com vocês. A supremacia de Cristo se manifesta no nosso dia a dia, não é só no domingo. A supremacia de Cristo na nossa vida se manifesta na faculdade, se manifesta no namoro, se manifesta na minha empresa, se manifesta na minha boca, onde quer que eu esteja, se manifesta nas minhas ações, aonde quer que eu esteja. A supremacia de Cristo é inegociável. É feito cartão de crédito, está escrito atrás. É pessoal e intransferível. Assim é a supremacia de Cristo na nossa vida.
que Ele nos dirija sempre, que Ele nos incomode e nos faça tomar atitudes que mudem drasticamente as nossas atitudes, as nossas escolhas, e naturalmente vocês vão ver Deus abençoar vocês, como está abençoando esse jovem pastor, no meio da crise, e a empresa crescendo. Eu falei, pastor, eu não sei como é que é isso, está crescendo. Eu digo, eu sei, porque no meio da crise, José transformou o Egito, no meio da crise, não é? Você quer ver Deus transformar a sua vida? Esteja cada dia mais com um coração igual ao dele, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez eu te agradeço por essa manhã, é um privilégio que nós temos, Pai, de estar juntos para ouvir do Senhor. E a única coisa que eu venho pedir ao Senhor hoje aqui, depois de glorificar o teu nome e exaltar com a tua própria palavra, que exalta o teu nome, depois de falar da supremacia de Cristo Jesus, eu venho te pedir, derrama sobre nós entendimento, derrama sobre nós dependência do Senhor, derrama sobre nós desejo de ter a cada dia um coração igual ao teu, e fazer assim, experimentar assim, o crescimento qualitativo da igreja do Senhor. Nós queremos uma igreja que ame o Senhor, porque assim ela cresce com a autoridade do Senhor. E faz isso, Pai. Dá-nos a cada dia a oportunidade de ser homens e mulheres mais parecidos com Jesus. E aonde quer que nós coloquemos os nossos pés, os frutos que nós daremos servirão de confirmação de que Tu és o nosso Salvador, mas também és nosso Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.